Bom dia, irmãos. Estamos iniciando a nossa transmissão, ainda que gravada, sobre a nossa lição de escola dominical. Mas antes de iniciar propriamente o comentário da nossa lição, eu queria ler para os irmãos o Salmo 55, verso 22. Esse salmo, pelo menos esse versículo, ele é um versículo consolador. E nesses momentos de dúvidas, incertezas, nós precisamos nos consolar na palavra de Deus, saber que tudo está sob o controle dele, e nada há de fugir da sua vontade. Então vamos ler agora esse salmo, esse versículo tão importante. Verso 22 do capítulo 55 do livro de Salmos. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. No passado, nós cantávamos um hino sobre esse versículo, coral, E ele dizia: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Então, consolemo-nos com estas palavras do Salmo 55, verso 22, Sejamos abençoados nesse dia, como tem sido nos dias presentes, diante de tantas dificuldades, sem poder estar livremente, cumprindo as nossas etapas. Muitos, nesta hora, certamente, muitos irmãos que são empresários, que geram empregos, que têm compromissos de pagar os seus funcionários, estão muito preocupados com tudo paralisado, E a palavra de Deus nos aponta isso, Nos tranquiliza com isso. Tenham a confiança de que no tempo certo Deus vai agir, E esperamos que efetivamente as portas possam ser abertas e um novo caminho todos nós possamos encontrar, A nossa vida, é claro que a vida terrena não é mais importante do que a nossa vida espiritual, mas nós dependemos da nossa vida secular. Nós trabalhamos, estudamos, compramos, casamos, realizamos nossas reuniões sociais, Infelizmente, hoje estamos todos parados, nesse aspecto. Mas o Senhor pode, mesmo estando nós no ambiente recolhido do nosso lar, junto à nossa família, podemos tirar experiências com Deus através do estudo da sua palavra, através do buscar a sua palavra, e que Ele vai nos consolar em todos os dias da nossa vida. Pois bem, a nossa lição hoje, ela tem um título bem especial, Que é As Motivações dos Milagres de Cristo, O texto base, Lucas capítulo 5, verso 17 até o verso 26, Eu queria, antes de fazer os comentários, eu queria ler o texto da introdução da nossa lição, Aqui o nosso comentarista, ele apresenta, o motivo desse título, Ele apresenta a razão desse título, E nós vamos ler o que está na introdução da nossa lição de escola dominical. Ele diz assim: é comum ouvirmos ensinadores associarem os milagres do Senhor
com a fé do beneficiado, né? Entretanto, é bom salientar, e hoje faremos isso na lição, que a fé não foi a única razão pela qual o Senhor Jesus operou milagres, né? Ele deixa muito claro isso aqui, né? Temos plena ciência da importância da fé. Inclusive, ele cita aqui o texto de Hebreus, esse versículo tão conhecido, né? De Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas vamos notar nestas lições e nas leituras diárias que diversos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo tiveram diferentes motivações. Algumas vezes a motivação foi realmente a fé do beneficiado, né? Daquele que estava precisando da operação do milagre em sua vida. Em outros milagres, a motivação foi a própria compaixão do Senhor Jesus Cristo. Em outros milagres, vemos a motivação para manifestar aos homens que ele, o Senhor Jesus, era o Filho de Deus, era o Messias prometido, né? Outras vezes, ou melhor, em outros milagres, né? A motivação foi para glorificação do nome de Deus Pai, né? Então são essas 4 motivações que são apresentadas pelo nosso comentarista, né? E estão relacionadas ao texto bíblico, não de um modo... As 4 não se apresentam aqui no texto que nós lemos, né? Mas ao longo da semana, né, nas leituras diárias, nós vimos essas 4 motivações serem apresentadas em cada texto ali apresentado da segunda-feira até o dia de ontem, sábado, né? Essas 4 motivações estão apresentadas em cada texto bíblico que nós tivemos a oportunidade de verificar ao longo da semana, né? Foi bom a gente ter lido esse primeiro comentário do irmão, né? Para a gente ter a compreensão, né, de que efetivamente não ficarmos nessa, às vezes, uma falsa ilusão até, né? Que tem gente que prega isso, né? Que basta ter fé que o Senhor vai operar o milagre. Não é bem assim, né? Isso passa pelo poder, pela vontade, pela compaixão, pela misericórdia de Deus em nos atender nos momentos difíceis. E às vezes não. Eu sempre gosto de falar, né, que o próprio Senhor Jesus Cristo dependeu do nosso Deus e Pai, né, do seu Pai, para livrá-lo de um momento que ele gostaria de não passar, né? Quando ele lá no Monte das Oliveiras, lá no Monte da Transfiguração, ele ora ao Pai: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, porém seja feita a tua vontade. E qual foi a resposta a essa oração do Senhor Jesus Cristo? O Senhor não deu a ele esse livramento, né? Estava nos planos de Deus que o seu filho viesse a este mundo, né, passar, mas a agonia era tanta, né? A dureza dos momentos que ele iria passar seriam tantas, grandes, né? Que ainda assim ele teve a vontade de não passar por isso, né? Mas o Senhor Deus e Pai não deu uma resposta positiva à sua oração naquele momento. Então nós estamos também sujeitos a isso, à vontade que Deus tem para a nossa vida. Se estiver dentro do plano dele,
conceder-nos o milagre, ele concederá. E não tenhamos dúvidas também que o Senhor Jesus se encontrou com milhares de pessoas carentes. Nem todas receberam os milagres, né? Foram alvos do milagre do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus, ela através da Bíblia, né, que cada um de nós temos esse privilégio de ter na nossa casa, carregarmos esse livro precioso para onde nós queremos ir, né? Ela não deixa dúvida, né, quanto ao poder divino do Senhor Jesus Cristo. Não deixa mesmo, né? Nós sabemos que os milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo, né, trazem não só o benefício para aquele que precisava receber os milagres, mas neles estão ali demonstrado todo o seu poder, toda a sua autoridade sobre quaisquer milagres que ele realizou, né? No verso 17, agora sim, do nosso texto de Lucas capítulo 5, né? No verso 17 nos diz assim, olha, Lucas 5, verso 17, disse assim, olha, ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindo de todas as aldeias, né? Da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o que o texto encerra dizendo? E o poder do Senhor estava com ele para curar. O Senhor Jesus estava ali no momento reunido, né? Com a nata da religiosidade, vamos dizer assim, né? Com a nata, o poder religioso de Jerusalém, de Israel de um modo geral, né? Estavam ali fariseus e escribas das regiões da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, né? Mas mesmo estando o Senhor diante desses homens poderosos, né? Ensinadores da lei, cumpridores talvez nem tanto, né? Mas conhecedores. Eram eles quem transmitiam ao povo e aos frequentadores do templo todos os ensinamentos da lei de Moisés, né? Mas o texto, em nenhum deles havia o poder que havia no Senhor Jesus Cristo, né? Então o texto nos deixa muito claro, né? Em outro texto, Mateus 28, isso é só para nós vermos, né, que o poder de Deus sempre esteve presente na vida do Senhor Jesus Cristo, né? Aliás, o Senhor Jesus também é Deus, né? Ele é o próprio Deus. Mateus 28, verso 19, nos diz assim, olha, verso 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, né, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda a autoridade. E ele manda aos seus discípulos. Esse aqui é o texto da grande comissão, né? Onde o Senhor Jesus apresenta aos seus discípulos a ordem de ir pelo mundo, né? Alcançar as pessoas que efetivamente necessitam da salvação, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, né? Não apenas daquele grupo que estava ali em Jerusalém, próximo a ele. Não apenas aqueles que estavam
diariamente com ele. Não só aqueles discípulos, o Senhor queria muito mais. O objetivo de Deus, aquilo que nos apresenta a sua palavra, é que todos venham ao conhecimento da verdade, né? Então a palavra de Deus, ela foi anunciada, ela ultrapassou os limites de Jerusalém, sendo que num primeiro momento o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, né? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando é que se dá isso? Na descida do Espírito Santo. A partir dali, a igreja está, vamos dizer assim, recebe, né, a autenticação, né? Recebe, passa a ter o poder para, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer discípulos em todas as nações. Esse é o maior milagre, né, que pode haver na vida. É o que nós estudamos na lição passada, né? O novo nascimento, né? Fazer milagres, fazer discípulos significa que esses novos discípulos também passam pelo novo nascimento, né? Nós passamos por um novo nascimento, né? Da forma como o Senhor apresentou a Nicodemos na lição da semana passada. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, nós não tenhamos dúvidas também, né, de que ele atua em todos os aspectos. Os seus milagres se apresentam, e a Bíblia relata, em todos os aspectos. Todos, né? Os textos são variados quanto a isto, né? Não dá para nós discutirmos ou apresentarmos todos, né? Mas, resumidamente, nós vamos ver, por exemplo, o Senhor atuou ou demonstrou seu poder, né? A sua autoridade sobre as enfermidades. Foram inúmeras pessoas que foram curadas, né? Das suas graves enfermidades, né? Não importando o grau dela. Teve pessoas que estavam à morte. Teve pessoas que foi simplesmente a cura de uma febre, né? Teve outros que estavam cegos, né? Outros estavam aleijados, mancos, coxos, né? Enfim, não importava o grau da enfermidade. O Senhor curou todos, né? Marcos capítulo 5, nós vamos encontrar o Senhor curando. Lucas capítulo 8 também, né? Também encontramos as ações, os milagres do Senhor sendo realizados beneficiando, né, pessoas que estavam possessas, possuídas por espíritos demoníacos, né? Foram vários os momentos em que o Senhor Jesus também esteve frente a frente com o poder das trevas, mas ele é o verdadeiro grande poder. Ele exerce a sua autoridade. Tudo está debaixo da sua potente mão, né? E ele expulsa demônios, né? Estão lá registrados em Lucas capítulo 4, verso 33 a 37, né? O poder sobre a natureza, né? O Senhor demonstrou isso, né? Naquele célebre acontecimento em que ele estava no barco, descansando no porão, e a tempestade começa a tomar conta no mar, e eles se apavoram com aquilo, e o Senhor Jesus opera o milagre, repreende, aquieta-te, né? Então esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tem poder sobre a natureza. E, finalmente, o poder sobre a morte, né? São 4 categorias, né, de situações que envolve a vida humana, né, que nos surpreende. Nós somos muito surpreendidos com
Há momentos em que a enfermidade nos atinge. Há momentos em que, não ao cristão, mas o cristão está no meio dessa batalha. Às vezes ele é chamado para socorrer uma família, uma pessoa que está possessa. Nós já tivemos casos parecidos, não só na nossa igreja, fora da nossa igreja, né, como vizinhos, mas dentro da nossa igreja mesmo. Eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas chegar na nossa igreja com possessão demoníaca, né? E os presbíteros levaram essa pessoa para as dependências internas e lá ficaram um período orando, né? Expulsando mesmo, em nome do Senhor Jesus, essas hostes malignas que tinham tomado conta da vida de pessoas, né? Agentes naturais. Nós estamos aí vivendo a pandemia, né? Estamos vivendo a pandemia, né? Vendavais, maremotos. Quantas vezes nós somos surpreendidos por coisas tão terríveis, né? E nós somos frágeis mesmo, né? Um pequeno vírus está aí já a destruir, a matar, né? A dizimar famílias quase, né? São cerca hoje, chegando talvez hoje a 12 a 14 mil pessoas mortas no mundo inteiro. É alarmante, né? Um vírus, né? Nós não sabemos nem direito a origem disso, né? Eles ainda não conseguiram detectar a origem disso, né? E finalmente a morte, né? E finalmente a morte que abate todos nós. Não existe uma única pessoa que não tenha tido um caso de morte na sua família, né? Mas o Senhor atua em todos esses aspectos. O Senhor atuou, né? Beneficiou todas as pessoas que se envolveram nesses aspectos, né? E a Bíblia relata, talvez nem todas, mas relata muitas pessoas, né? Em um mundo onde as forças sobrenaturais se mostram ou se apresentam, né, maiores do que nós, né, nós somos, humanamente falando, nós somos impotentes diante dessas situações, né? Nós somos impotentes, nós não temos mesmo poder para nos desvencilharmos facilmente dessas situações, né? Mas quando nós nos sentimos dessa forma, temos a confiança de que o nosso Deus está no controle de tudo. Não tenhamos dito, né? Dúvidas disso, né? Tudo está sujeito à sua ordem. Tudo está sujeito à sua palavra, como ele disse lá, junto aos seus discípulos, naquele mar bravio. Aquieta-te. Aquieta-te, sabei que eu sou Deus, né? Não é o hino que nós cantamos, Mestre, o mar se revolta? Então, ele pode aquietar os mares bravios da nossa vida, né? Outro aspecto, né? O estudo da nossa lição, ele vai nos apresentar os milagres registrados na Bíblia, não foram para satisfazer o ego humano, né? Se alguém imagina que algum desses milagres aqui foi para a satisfação do ego daquela pessoa, está redondamente enganada, né? O Senhor, ele age pela sua vontade, ele age de acordo com a necessidade, ele age de acordo com a oportunidade, né? A demonstração do seu poder, né? Quando o Senhor Jesus Cristo e o próprio Deus, ou mesmo nós, seus servos, né, operamos milagres, não tenhamos dúvida de que o principal a ser
notado, né, é a glória dele. O principal a ser apresentado àqueles que vão ser beneficiados, às vezes uma família inteira, né, é para a demonstração da glória de Deus. Não podemos dissociar isso. Nós, como servos, quando agimos em nome do Senhor Jesus Cristo, a operação dos milagres que vez por outra um servo seu, um servo de Deus, efetua, deve estar voltada para a glorificação do próprio Senhor e não para nem para a satisfação pessoal do beneficiado, né? E nem do próprio que operou o milagre, porque nós vamos operar, se vamos operar, será e terá que ser em nome do Pai, em nome do Filho, né? Em nome do Espírito Santo, né? Na lição de hoje fica muito claro, né, de que não podemos associar as operações dos milagres realizados pelo Senhor em razão simplesmente da fé, né? Aqueles que foram beneficiados pelo Senhor, e nós vimos isto na nossa lição, né? Nós vimos aqui o texto, né, sobre o milagre daquele paralítico de Cafarnaum, né? Ali nós vamos ver que o centro da atenção, o que chamou mais a atenção do Senhor Jesus Cristo, não foi nem tanto a pessoa que foi beneficiada, mas foram aqueles 4 homens, né? É o texto que nos mostra isso, né? A atitude dos 4 homens levou ao Senhor a operar aquele milagre, beneficiando aquele paralítico, né? Nós encontramos, é interessante nós pensarmos isso, né? Porque às vezes a gente muda o foco, né? E não era isso, né? A operação do milagre do Senhor Jesus Cristo ali não teve como foco o paralítico, mas sim a fé demonstrada por aqueles 4, né? Em dado momento eles chegam, certamente já tinham ouvido falar do Senhor Jesus Cristo, eles se apresentam com aquele homem, chegam no local onde estava o Senhor. Quando chegou lá, tinha milhares de pessoas, as pessoas se acumulavam, né? Era uma multidão intransponível, o acesso pela porta estava fechada, né? Então, eles planejam o quê? Pegam a cama, amarra cordas, sobe pela parede, né, até o telhado, destelha, desce até colocar o indivíduo, o paralítico, próximo do Senhor Jesus Cristo, né? E ali o Senhor Jesus vê o grau de fé dessas pessoas, né? E aí ele opera o milagre desta forma e chamando essa atenção, né? No aspecto, né? Logo de início ele já diz para ele, né? Perdoados te são os seus pecados, né? Quer dizer, antes de operar o milagre, o Senhor Jesus, e foi questionado por isso, né? Se nós olharmos no texto da lição, os homens que estavam ali questionaram: quem é este que tem poder para perdoar pecados, né? Apenas Deus faz isto, né? Nem assim eles reconheceram ali o Senhor Jesus Cristo, né? Mas o Senhor Jesus vai e trata exatamente disso, né? Até porque havia um conceito, né, no meio dos judeus que
todo pecado ou toda enfermidade derivava de um pecado, né? De um erro. Em outra ocasião, nós lemos alguém perguntar: Senhor, este pecou ou seus pais? Então era o conceito que havia em Jerusalém naquela época, né? Talvez até ensinado mesmo pelos líderes das sinagogas, né? Que não era o caso, e não é mesmo, né? E o Senhor Jesus trata primeiramente do pecado daquele homem, né? Da sua necessidade espiritual, né? Não foram todos assim, né? Mas naquele especificamente, o Senhor, ao operar o milagre, ele já pontua para todos aqueles que estavam à sua volta, que a maior necessidade do homem é a satisfação do seu pecado, né? Curar o seu pecado. E depois o Senhor cura aquele jovem da sua enfermidade, né? Então, os milagres do Senhor, não tenhamos dúvida, estão submetidas à sua vontade. Ele determina o que vai fazer, o que deve ser feito, né? E prioritariamente é isso, né? Nós já temos falado desde a lição passada, que o maior milagre que o homem precisa receber de Deus é a sua cura espiritual, é receber o novo nascimento, né? Através do perdão dos pecados e o beneficiado crer na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, né? Então nós temos visto, né, que as motivações, essas 4 motivações, né, e nós vamos apresentar agora alguns textos, né, falar sobre alguns casos que mostram-nos esta operação dos milagres, né, as motivações para a operação desses milagres. Pela fé, né? Motivação pela fé. Nós encontramos alguns exemplos. Primeiro, um exemplo logo me veio ao pensamento foi a cura daquela mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava com aquela enfermidade, sem poder sair da sua casa, que pela lei ela não podia, né? Ela não podia se contaminar as outras pessoas, né? Provavelmente ela seria até morta, né? Mas ainda assim o Senhor a curou, porque ele percebeu, quando lhe sai a virtude, lhe sai o poder, quando ela toca na orla dos seus vestidos, da sua roupa, né? Ele pergunta: quem me tocou, né? E aquela mulher deve ter ficado apavorada. Pronto, agora vão descobrir que eu estou nessas condições e eu vou ser morta, né? E o Senhor Jesus, ao final, diz para ela, né? Vai em paz, a tua fé te salvou, né? Fique em paz com isso, né? E não houve realmente mais nenhuma... a Bíblia não fala mais, mas ela saiu dali curada e em paz perante a sociedade, porque estava purificada, né? Simplesmente o Deus dos deuses, o poderoso Deus a curou, né? Outro, dentro desse aspecto, né? O centurião que procurou o Senhor Jesus, ou melhor, mandou os seus servos, alguns, procurarem o Senhor Jesus para tratar da enfermidade de um servo seu que estava à morte, né? À morte. E o Senhor o cura de longe, sem ir lá, né? E antes o Senhor falou: jamais houve em Israel tamanha demonstração de fé. Olha que coisa preciosa, né? E quando essa comitiva voltou à sua casa, ao seu lugar, junto ao centurião,
o seu servo já estava curado. A fé aqui também foi também motivação para a cura, né? Outros milagres realizados pela sua compaixão, simplesmente pela compaixão do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Em João 11, faz parte do texto da semana, João 11, nós encontramos ali o relato da morte eu esqueci o nome aqui, né? Daquele grande amigo do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente vê ali que o Senhor Jesus ficou de uma forma tão tocado, né? Pela morte dele, que no verso 33, João 11, verso 35, Jesus chora, né? Jesus chora. E movido de íntima compaixão, o Senhor Jesus se aproxima do local onde estava ele, Lázaro, né? Depositado, sepultado, já por 4 dias, né? 3 dias, né? E o Senhor dá a ordenança, sai para fora, né? Outra motivação que está presente nos textos bíblicos são motivações do próprio Senhor Jesus Cristo em se compadecer das pessoas. A mesma situação nós vimos o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 20, do verso 29 ao 34. O Senhor Jesus restaura a visão de 2 cegos, movido por pura compaixão a eles, né? Coisa preciosa, né? Também, por pura compaixão, o Senhor ressuscita o filho daquela mulher de Naim, né? Aquela mulher iria ser uma mulher desprezível. Talvez ela fosse virar uma mulher da vida, né? Não teria. Em Israel, pelas leis judaicas, os filhos teriam que ter cuidado sobre as suas viúvas, né? E ela ali não tinha ninguém. O marido já havia morrido, o filho ainda também morrido, né? Estava ali morto, né? E o Senhor Jesus realiza, né? Sabendo o que poderia acontecer com ela, o Senhor Jesus realiza aquele milagre, né? Movido por íntima compaixão, por compaixão às pessoas, né? Em Lucas capítulo 5, verso 24, que é o texto que nós vimos, né? A manifestação do milagre para que fosse manifestado que ele era o Filho de Deus. Então ele estava capacitado, né? Vamos ler o texto, Lucas 5, verso 24. Né? Diz assim, olha, Lucas 5, 24. Logo após ele dizer para aquele paralítico, né? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda, né? E diz aqui, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Então, motivação para mostrar publicamente que ele é o Filho de Deus. Naquela ocasião que ele era o Filho de Deus, perante os homens que ali estavam, né? Os homens que ensinavam no templo, os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Os legalistas, todos que estavam ali. Eles estavam diante do Filho de Deus, que tinha
e tem poder para perdoar os pecados, né? Em Israel eles achavam que só Deus teria condição disso, mas o Filho de Deus é o próprio Deus, né? Ele é Deus. E finalmente, né, a outra categoria de motivação para a operação dos milagres está para manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo, né? João 11, verso 4, no próprio texto de Lázaro, né, do falecimento, da morte de Lázaro, da ressurreição depois, nos diz assim, olha, 11, verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, né? E foi o que ocorreu, né? Quando o Senhor Jesus opera aquele milagre da ressurreição, né? As pessoas ficaram estupefatas. A questão da ressurreição era outra questão muito polêmica em Jerusalém, no meio dos judeus, porque muitos ainda aceitavam a ideia da circunvizinhança, dos povos circunvizinhos, né? De que a ressurreição não existe, né? Tanto que na morte do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os próprios saduceus, né, subornaram guardas para evitar que essa notícia da ressurreição do Senhor Jesus se espalhasse, né? Então, o Senhor realizou o milagre da ressurreição, algo assim impensável na sociedade judaica da época, né? E o Senhor realiza, porque Ele é poder, Ele detém o poder, Ele detém a autoridade, né? Então, essa é mais uma motivação para a realização dos milagres. E também João, capítulo 9, João 9, verso 3. Vamos ver o que diz, né? Respondeu Jesus, é aquela questão que eu citei aqui ainda há pouco, né? Aqui o cego de nascença, as pessoas questionaram, os legalistas, né? Os fariseus, esses homens, né? Questionaram o Senhor Jesus Cristo, né? Quem é, no verso 2, olha, os próprios discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este, o doente, o cego ou seus pais, né? Para que ele pudesse nascer cego. Havia essa associação de qualquer enfermidade que a pessoa adquiria, estava, principalmente as graves enfermidades, né? Ser manco, ser um paralítico, ser cego, né? As pessoas associavam isso a um pecado da pessoa própria ou dos seus pais, né? Então havia esse conceito dentro da sociedade judaica, né? Mas o Senhor Jesus disse, olha, nenhum nem outro, nem ele pecou, nem seus pais, mas essa enfermidade foi para que se manifestasse nele, ou seja, no beneficiado, na pessoa que foi curada da sua cegueira, né? As obras de Deus, né? Então é outro aspecto, né? É outra motivação pelo qual os milagres foram realizados, né? Os milagres também, e principalmente, tiveram a motivação neles de serem manifestadas a glória de Deus, né? Todo milagre, se nós formos olhar, né, ele tem esse conceito, né, que a glória de Deus se manifesta nisso, né? É a demonstração
de quem é esse Deus, né? Se nós olharmos lá no livro de Êxodo, né, os milagres que o Senhor operou para a saída do seu povo, aquelas 10 pragas, né, aquilo foram milagres, né? Nós vamos ver lá os magos, os feiticeiros lá do Egito, né, do faraó, né, copiando, fazendo os mesmos milagres, né, na tentativa de demover de Faraó, da mesma forma lá que Moisés fez, nós fazemos também, né? Mas chegou o milagre da vida, o milagre em que o Senhor Jesus mandou passar o sangue, aspergir o sangue nos umbrais das portas. Ali eles já não conseguiram fazer, porque ali envolvia a vida, né? Ali estava o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, o Senhor Deus, autor da vida, né? E o anjo da morte passou e levou todos aqueles que não cumpriram essa determinação, né? Então, irmãos, fiquemos com esta lição nesta manhã, né? A Bíblia, ela nos relata, né, de uma forma tão contundente, né, a respeito dos milagres do Senhor Jesus Cristo, dos diversos tipos, né, dos diversos tipos. Ele é o Senhor, Ele é aquele que é conhecedor, tem o poder nas suas mãos, né, e em todos eles revelam esses atributos dele, né, de poder, de autoridade, de compaixão, né, de amor sem limite, da sua divindade, né, da sua divindade, né? Mas o maior milagre que devemos enfatizar e que está ainda ligado um pouco à nossa lição passada é o milagre do novo nascimento, né? É o milagre espiritual, né? É o milagre espiritual. Por isso, quando mesmo com nossos corpos imperfeitos, né, seremos transformados, porque as nossas imperfeições do nosso corpo, né, as mutilações que nós temos no nosso corpo, né, ficarão por aqui. Ao sermos, levados para a glória, no dia do arrebatamento, nós teremos os nossos corpos transformados, né? Então, todas essas marcas, cegueira, surdez, mudez, né? Falta de memória, né? Ao longo do tempo, muitos perdem a sua memória, aleijados, né? Deficiências físicas que nós possamos ter ou ouvir a ter, e muitos as têm. Nada disso são impeditivos para que nós tenhamos um novo nascimento. E na certeza de que, quando formos levados ao céu para estarmos para todo sempre com o Senhor, nós estaremos transformados, com nossos corpos completamente transformados, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um restante de domingo na sua paz, né? Dentro da sua paz, sabendo que Ele está sobre nós, olhando, cuidando de nós, né? E nos consolemos com a sua palavra, novamente lembrando do Salmo 55, verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, né? Nada vai nos abalar, nada deve nos abalar. Deus nos abençoe. Amém.